Que bom que estamos aqui. É um privilégio compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor para esta noite. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai. Somos gratos por sua palavra, somos gratos por sua vinda e somos gratos porque temos certeza da sua volta. Nós aguardamos ansiosamente. Somos gratos porque o Senhor nunca nos desamparou. Somos gratos porque nunca fomos abandonados. Somos gratos porque acreditamos em um Deus vivo. Somos gratos porque temos a certeza de um amanhã melhor. Nós somos gratos porque o Senhor se entregou. Nós temos muito a agradecer, mas principalmente agradecemos por quem o Senhor é. O Senhor é Emanuel, Deus conosco, e somos gratos por isso. Amém. Amém. Pode se sentar, querido. Queridos, hoje a gente dá continuidade a nossa série de mensagens sobre uma questão super importante debatida nesses últimos 2000 anos. E essa questão é: quem é Jesus? E na mensagem de hoje, sobre essa série de mensagens que se questiona sobre quem é Jesus, nós vamos debater sobre o seu nome, Emanuel, Deus conosco. E se essa mensagem, se essa série de estudos e de mensagens, elas nos leva a conhecer mais quem é Jesus, a partir dessa interrogação, eu penso duas coisas. Que quando você está conhecendo uma pessoa, a primeira coisa que você descobre é o seu nome. Quando você se apresenta, o nome dessa pessoa te é informado, você fala o seu nome para essa pessoa, e posteriormente você vai analisando a forma como essa pessoa pensa, as suas crenças, a sua forma de viver e de pensar. E hoje, eu gostaria de me ater a esses dois pontos. Primeiro, acerca do nome de Jesus. E segundo, acerca da sua mentalidade. O que significa de fato esse Emanuel, Deus conosco? E se quando vimos Deus conosco e temos Deus conosco, o que aprendemos acerca da mentalidade desse Deus? Então, para a gente compreender sobre esse Deus conosco, é importante que a gente entenda que o motivo de Deus estar conosco é que Ele se fizesse conhecido por nós. Nós bem sabemos que podemos descobrir algumas informações acerca de Deus na sua criação. Inclusive, a Bíblia diz isso, quer ver? Lá nos Salmos, o Salmo 19, no versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, na criação, era possível que nós conseguíssemos interpretar algumas coisas acerca desse Deus. Nós poderíamos ver a forma como a natureza ela é estruturada e pensar acerca da lógica de Deus. Nós poderíamos pensar sobre os animais e a sua prole e pensar numa percepção de família. Entretanto, isso não nos faria conhecer a Deus. E é por isso que somente a partir da revelação encarnada de Jesus Cristo que nós poderíamos conhecer definitivamente a Deus. Não num conhecimento de quem tem algumas informações
ou sabe algumas coisas, tem um repertório de conteúdo sobre esse Deus. Mas agora de uma perspectiva de quem andou com Ele, de quem caminhou com Ele, de quem se relacionou, de quem esteve presente, de quem ouviu, de quem tocou. É nessa perspectiva que o nome de Jesus, ele é tão importante. Porque não é um Deus distante, de quem eu só ouvi falar. Se trata de um Deus que está comigo. E esse Deus que está comigo é conhecido. E se a gente olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo diz o seguinte em Colossenses 2, no versículo 9: somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é tão importante que a gente compreenda Emanuel, Deus conosco. É um movimento de Deus de se fazer conhecido, é Deus na nossa companhia. E olha como que isso é lindo. É um Deus que quer estar próximo de sua criação. E esse movimento de estar próximo da sua criação precisa ser feito por Ele. Porque nós, nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento, ou na nossa vã espiritualidade, não poderíamos nos aproximar de Deus a ponto de conhecê-lo. Foi necessário que Cristo se encarnasse. E quando Cristo se encarna, nós temos manifestada corporeamente toda a plenitude do conhecimento de Deus. E agora nós temos um modelo para olhar. Quando a gente pensar em Deus e no que Deus faria e no que Deus quer que nós façamos, nós temos um modelo. Esse é Cristo. Nele e nas suas ações expressas na Bíblia, existe toda a revelação que Deus quis nos passar. Esse é Emanuel. Esse é o Deus conosco. Esse é o Deus que agiu, que falou. Esse é o Deus que se fez presente no meio do seu povo. E João, o apóstolo mais humilde, que se dizia o apóstolo amado, para especificar essa manifestação corpórea, em carne, de Deus conosco, ele usa os sentidos humanos. Se a gente for olhar na primeira carta do apóstolo João, no versículo 1 e no capítulo 1, ele diz o seguinte: ora, o que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e que as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que João está trazendo aqui é para uma dimensão da realidade. Esse é um Deus que vimos. Esse é um Deus que ouvimos. Esse é um Deus cuja mão nós apalpamos, cujas suas mãos feridas nós vimos. Essa dimensão do Emanuel é uma dimensão que deve ser diária, rotineira, porque nós o vimos, porque nós o ouvimos, porque nós o tocamos. Isso significa que você e eu, diariamente, precisamos com os olhos da nossa fé, ver esse Senhor, o tocar no ambiente de adoração, ouvir a sua voz quando lemos a palavra de Deus, porque o Emanuel, o Deus que está conosco, é para esse ambiente do dia a dia. Esse é o Deus que quis estar conosco. E quando nós escutamos isso, Emanuel, Deus conosco, existem duas questões acerca do nome de Deus que nós precisamos entender. A primeira questão é que Deus não está alheio ao nosso sofrimento e às nossas necessidades. Ao contrário, Ele disse a um profeta que
do ventre de uma virgem nasceria um homem, e ele seria chamado Emanuel. E mais à frente, o Espírito Santo conduz a história, para que essa profecia fosse lembrada por Mateus. E agora esse Deus está conosco, esse é Jesus encarnado. Isso significa que Ele não está alheio ao nosso sofrimento, e Ele nunca esteve. Ele é capaz de parar toda uma multidão em procissão, que estava ali o apertando, porque uma pessoa com fé tocou na orla de suas vestes. Essa pessoa é uma mulher esquecida e marginalizada, desgostosa e desacreditada da vida. Há 12 anos sofria, era tida como imunda, era enganada pela medicina, desiludida. Mas essa mulher que nem sabemos o nome, só sabemos sua situação maldita, durante uma procissão, ela entra no meio do povo, e com fé, ela toca nas vestes do Senhor. Nós precisamos compreender duas questões nessa passagem. Além de parar toda aquela multidão, e indagar quem me tocou, demonstrando para aqueles que estavam ali, que algo diferente tinha acontecido. E principalmente levantando uma questão: como que você quer saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. E quando Cristo para toda essa multidão, se a gente só olha para o contexto ali, é um grande mestre, é um grande profeta, é um grande rabino, que se preocupa com uma pessoa à margem. Infelizmente naquela época, já estaria um pouco à margem por ser uma figura feminina. Só que era uma figura feminina doente. E ele para toda aquela situação, para se direcionar para ela. Isso já é mais do que motivo para que a gente considere e creia que Deus, Emanuel, não está alheio às nossas dores. Quando Cristo para todo aquele mover, aquela movimentação, para olhar para aquela mulher, significa que Ele não estava alheio às situações dela, à dor dela, e que a fé dela era mais importante do que aquela doença que afastava ela das pessoas. Só que ainda existe uma outra situação que nós precisamos compreender, que está além desse mundo material e palpável e carnal. É o próprio Deus parando toda uma agenda, ou melhor, planejando toda uma agenda prevista desde antes da fundação do mundo, para que naquele momento, com os seus olhos, Ele olhasse para ela, e que naquele momento, os olhos de Deus estavam diante de uma pessoa marginal, à parte, desiludida, e Deus olhava para ela, e Deus a curou. Quando a gente pensa nessa perspectiva, de que é o Criador, o Todo-Poderoso, e Ele olha para uma figura desprezada, rejeitada. Ele poderia, se fosse uma figura humana ali, estar muito interessado nos bajuladores, ou naqueles que queriam apenas adorá-lo para ter algo em troca. Mas era Deus, Criador de todas as coisas, quem estipulou regra por regra do universo, das mais simples às mais complexas, de uma vida unicelular até a lei da gravidade. E Ele olhava para ela. Nesta noite você precisa compreender que Deus Emanuel
que Deus conosco, que Deus na nossa companhia, significa primeiramente que Ele não está alheio às nossas dores, que Ele não está alheio às nossas questões, às dores da sua alma, e que você mesmo rejeitado, ainda que você se sinta, Deus, para uma agenda terrestre, e organiza uma agenda espiritual, para se encontrar diretamente com você, para cravar em você os seus olhos, para que Ele possa te dizer: você é curado. Que durante todos esses anos você foi atrás da medicina, você foi atrás dos recursos que tinha, que pode ter se sentido enganado, desgostoso. Mas hoje é o dia que esse Deus, através do Espírito Santo e através da sua fé, te crava com os olhos. E nesse momento Ele olha exclusivamente para você, para que você se sinta amado, para que você se sinta querido, e para que você compreenda que Deus Emanuel é um Deus que se importa com as suas situações. Mas além disso, há uma outra coisa que nós precisamos sacar sobre o nome de Deus. Se a primeira é que Ele se importa com as nossas questões, a segunda é que Ele é um Deus que cumpre promessas. Durante toda a Bíblia, nós vemos Deus cumprindo diversas das suas promessas. Posso afirmar que a mais importante delas é a vinda do próprio Cristo. A vinda do próprio Cristo, ela é predita desde o Gênesis, quando o pecado acontece. Porém, quando a gente olha aqui para o versículo 23 de Mateus, quando Mateus escreve: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, ele está citando eu ia falar uma profetada, né? Uma profecia feita pelo profeta Isaías. Uma profecia que foi cumprida. Entretanto, nós, a igreja do Senhor, a comunidade cristã ativa no Jardim Industrial, todo o seu corpo, nós recebemos uma outra promessa do Senhor. E essa promessa diz, na grande comissão, ainda em Mateus, lá no capítulo 28, o seguinte: Jesus nos diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso significa que o Emanuel, o Deus conosco, não era exclusivamente para quando Jesus estava encarnado aqui, porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ou seja, você não está abandonado, você não ficou abandonado a partir do momento que Jesus ascendeu ao céu, por dois motivos. Primeiro, porque Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e porque Ele nos enviou o Espírito Santo. Então, não caia no engano de achar que Deus Emanuel, que Deus conosco, foi algo datado, foi uma profecia que vinha e ela serviu exclusivamente para atender alguns fins ou recursos históricos. Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, Deus com a comunidade, é algo real, e que vai existir até o fim dos tempos. Então, no seu dia a dia, amanhã, quando você passar pelas dificuldades da sua rotina, lembre-se que Deus está conosco, e que Ele disse que estaria conosco. Portanto, se te faltam recursos para vencer as dificuldades, lembre-se que Deus está conosco, que Ele vai te guiar a encontrar esses recursos. E se te falta sabedoria, se te falta força, lembre-se, Deus está conosco. Você não precisa se deslocar como aquela mulher a uma multidão, porque Deus já está conosco.
E essa é uma grande questão, que durante os nossos dias, nossa rotina, nós temos buscado tantos recursos para resolver as nossas questões, mas acabamos esquecendo que Deus está conosco. Eu quero te convidar, na sua próxima dificuldade, que provavelmente vai acontecer amanhã, porque todo dia tem o seu próprio mal, antes de qualquer ação, lembre-se que Deus, Emanuel, está com você. E peça a Ele orientação para saber como vai seguir. Nessa semana falava com os adolescentes sobre não ficar 5 minutos sem orar. E falasse com Deus acerca das coisas mais simples. Falasse com Deus acerca do seu banho quentinho. Falasse com Deus acerca do seu ganho num jogo que você estava jogando. E agora falando para vocês adultos, tem questões muito mais importantes. Quando encontrar as suas dificuldades, lembre-se que a humildade que provém do cristão é o reconhecimento de que não precisamos nos embasar apenas nas nossas próprias forças. Nós temos um Pai que quis estar conosco, se tornou figura humana porque quis, e somente Ele o poderia. Leve as suas questões para o seu Pai, peça conselhos a Ele, porque essa figura sábia detém todo o conhecimento do mundo. Isso significa Emanuel, Deus conosco. Conhecendo o nome dEle, conhecendo esse Emanuel, nós descobrimos um pouco mais sobre Ele. E agora, se nós já sabemos o nome dEle, agora nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. Nós precisamos entender a sua forma de pensar, entender como Ele se comporta. E é justamente essa a próxima etapa. Como Deus se comporta, como Emanuel se comporta, como Jesus se comporta. É óbvio que esse não é um assunto que vamos conseguir esgotar hoje, mas eu acho que tem um texto que ele é super importante para que nós possamos compreender a maneira de pensar do nosso Senhor. E eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Essa que eu acho que é uma das partes mais gostosas de ler na Bíblia, que diz sobre a humildade cristã. Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse final só vejo o Fernandinho cantando, para a glória de Deus Pai. Tenho certeza que vocês também. Esse texto, ele reflete muito bem a maneira de pensar de Jesus encarnado. E eu nem preciso, mas eu vou dizer que o próprio apóstolo Paulo, quem escreve essa palavra, ele nos diz em 1 Coríntios, no capítulo, versículo 1, 11, se eu não me engano, ou é 11:1, agora eu fico na dúvida, de que nós deveríamos ser imitadores de Jesus. Aliás, de que nós deveríamos ser imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo, mas que no fim deveríamos ser imitadores de Jesus. O que eu quero dizer com essas duas passagens? Que se conhecemos a forma de Jesus pensar, e que sabemos que devemos imitá-lo, hoje, eu quero trazer 4 pontos em que nós devemos imitar o comportamento e as atitudes de Jesus. Naturalmente, nós precisamos imitar a sua mentalidade. Isso significa imitar as suas ações. Eu quero que você reflita comigo sobre o cenário de que Jesus vem à Terra. Jesus vem à Terra num cenário onde Jerusalém era dominada pelos romanos. Esses romanos que acreditavam que seu imperador era uma figura divina. Esse imperador, por meio da força e da sua cavalaria, e por exercer força e poder à vida de outras pessoas, se acreditava ser um Deus. Era alguém que se apegava ao seu cargo para ser visto como grande, como divino. E em nome dele era construído templos, estátuas, e ele era conhecido e reconhecido. Só que Deus vem fazendo o contrário. Deus, que era detentor de toda a força, de todo o conhecimento, ele se esvazia, ele se torna figura humana, e quando vem à Terra em figura humana, não vem em uma posição de privilégios, não vem em uma posição de status, ele vem um servo, de uma cidade marginal. Isso significa que o pensamento de Deus, que o pensamento de Cristo, que a sua mentalidade, que as suas ações, elas estão na contramão do pensamento mundano. Significa que para servir a Deus e ser grande é necessário ser pequeno. E que não adianta pedir riquezas e se forçar para ser rico, se não amamos o nosso próximo. E que o intuito de Deus não é que o seu bolso esteja cada vez mais cheio, mas sim que o seu coração esteja cheio de amor e de bondade, para que você se pareça com Ele. Só que não é amor e bondade para quem merece e para quem te convém. É amor e bondade aos samaritanos, aos marginais, aos publicanos, aos pecadores, às prostitutas. O pensamento de Deus, ele já vem embaralhando a lógica da época. Porque se naquela época homens se achavam Deus, Deus se torna homem, para mostrar aos homens o amor de Deus. É por isso que hoje e sempre o Evangelho vai ser loucura. Cara, eu vou dar um exemplo de loucura do Evangelho para vocês, muito simples, mas que é real e que está pulsando em mim. Na terça-feira, a gente teve o primeiro
PG dos adolescentes, o PG Teens aqui. E alguns já sabem, vou falar de novo. O nosso projeto é que, durante a ministração, seja uma célula, onde todos conversam, onde todos falam, onde o Asaf canta maravilhosamente bem. Só que durante o louvor, é uma dinâmica de culto. Tem gente lá operando a luz, os meninos estão aqui cantando e tocando. A Alice vai tocar teclado em breve, ela está me enganando. E aí, para que isso aconteça, nos primeiros momentos, nós precisamos de uma mobilização da igreja para tornar isso possível. Então a gente precisou do Anderson aqui, a gente precisou do Flávio, e a gente precisou do Washington. E aí o Washington me mandou uma mensagem, vou falar bem do irmão Washington, vocês não sabem quem é o irmão Washington, que está sempre sorrindo ali atrás. E aí, nem assim ele riu. E assim, o irmão Washington vinha nos apoiar aqui, por causa da iluminação e tal. E como vocês bem sabem, o irmão Washington teve a honra de ser pai, maravilhosamente, um menino muito bonito. E aí o irmão Washington combinou comigo de chegar aqui um horário, e ele vai e me liga, e fala, pô, cara, não vou poder ir, o Raul tá pequeno, não queria deixar ele com a Débora e tal. Resumo da ópera. Ninguém ganhou R$1 para estar aqui. Eu não sou líder do irmão Washington. Esse cara achou que valia a pena me ligar para se justificar e se desculpar que ele ia gastar tempo com o filho dele. Isso faz sentido para alguém de fora? Gastar tempo com o seu filho é algo que o mundo precisa com urgência, de pais que são referências e presentes para os seus filhos. O cara acha que ele precisa me ligar e se justificar. Se você não olha isso da perspectiva do evangelho que transforma pessoas, você vai achar que ele é doido e que eu sou folgado. Mas quando você olha isso da perspectiva de que Deus disse que estaria conosco, porque Ele é Emanuel, e Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos, Ele estaria presente. Esse cara se justificar de estar cumprindo o mandamento de que é estar com seus filhos, de ser um exemplo, de ser uma referência, e que por isso ele não estaria presente, e não significa que ele nos deixou desamparados. Quando você olha para isso, dessa perspectiva, a loucura do evangelho passa a fazer algum sentido. De que um pai coloca ao mesmo nível, pelo menos de preocupação, estar com os seus filhos, estar com o filho dele, recém-nascido, a ponto de que ele precisa se justificar. Tenta olhar isso de fora. Você vai achar que pastor é tudo doido, que a gente só quer dinheiro. Mas quando você olha da perspectiva de que Deus se esvaziou, de que Deus se tornou homem, de que Deus morreu morte e morte maldita, morte de cruz. Considerar estar na casa desse Deus e com os filhos desse Deus, tão importante quanto estar com a sua própria família, vale a pena. Mas é só dessa perspectiva. Outro exemplo, pastor Leandro me mandou esse estudo que está no aplicativo de todo mundo, no sábado, acho que 11 horas da noite. Cara, sábado, 11 horas da noite. Eu consigo listar uma dúzia de coisas mais interessantes para o cara fazer sábados, 11 horas da noite. Vou dar duas. Ele podia estar jogando videogame com o Arthur ou bebendo um vinho com a Pamela. Ele estava conversando comigo no WhatsApp e me mandando um estudo. Quando você olha para isso da perspectiva de que, pô, irmão, vai assistir uma série com sua esposa, vai jogar alguma coisa com seu filho, vai jogar um banco imobiliário, vocês três. Você fala, esse cara é doido. Mas quando você considera que essa pessoa, ela serve a um Deus que se fez servo, isso não é loucura. Isso é ter um coração transformado. Isso é evangelho genuíno e transformador.
imitar as atitudes de Deus é se esforçar para entender o seu pensamento e aplicar esse pensamento. De quem se esvazia porque considera os seus interesses, os interesses da comunidade, os interesses do próximo, os interesses daquele próximo que não merece, tão relevantes e importantes quanto o seu. E aí, a partir disso, nós temos uma visão empática do mundo. É considerar que o seu consumismo e que o seu bem-estar não são a questão prioritária da sua passagem pela terra. Hoje, uma mulher que eu nem sei te falar a fé dela, ela estava lá em casa ajudando a minha mãe a fazer uma prova da faculdade. A minha mãe é se eu falar que ela é senhora, ela vai ficar doida, mas é uma mulher assim já numa idade legal. E depois dos últimos anos ela decidiu fazer o EJA, ela decidiu entrar para a academia, e ela falou, quero entrar para a faculdade, e entrou. Só que ela não é uma pessoa nativa digital. Ela arrumou uma amiga que ontem, no sábado, ajudou ela a fazer diversas provas e hoje ajudou mais. Cara, ela podia estar fazendo tantas coisas. Ela estava lá em casa, porque a internet da casa dessa pessoa tinha acabado, então elas foram lá para casa, ajudando a minha mãe a fazer prova, porque minha mãe não tem as manhas de acessar o sistema da faculdade. Para que ela vai ganhar com isso? Mas nós vemos nessas pessoas a mentalidade de Jesus, que não é olhar para os outros de uma maneira utilitarista. Eu vou te curar porque você vai ser meu servo, vai me seguir para sempre. Não olhar para os outros porque eu vou te ajudar e você vai me ajudar e nós vamos fazer aqui uma sociedade. Não é essa a perspectiva do Evangelho. Você ajuda, você serve, porque o seu caráter foi transformado. Essa encarnação de Jesus, esse Emanuel, é muito mais do que um movimento histórico de Deus cumprindo uma profecia. É um chamado a uma vida nova. É um chamado a uma transformação de caráter e de comportamento. E eu poderia tentar, e certamente não conseguiria, exemplificar diversas coisas aqui. Mas eu quero trazer uma coisa definitiva para você. Você precisa, urgente, que você é um miserável igual eu, de ter a mentalidade de Jesus. Você vai ter a mentalidade de Jesus de duas maneiras: conhecendo a Bíblia, porque lá você vai ver a mentalidade dele, e em oração, porque é conversando com a pessoa que você conhece as suas ideias, você conhece o seu comportamento, que você pega o seu jeito de ser, para que você, assim como Jesus, tenha as atitudes e a mentalidade de Emanuel, de Deus conosco. Você precisa dessas duas coisas. Beleza. Nós precisamos imitar as atitudes de Jesus. Vem comigo no versículo 3 de Filipenses. Nós estávamos lendo Filipenses 2, agora nós vamos ler o versículo 3. O que significa imitar as atitudes de Jesus? Olha o 3, o que diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O que significa isso, gente? Jesus, quando ele esteve aqui nessa passagem super importante, ele nos mostra diversas coisas. E eu quero trazer aqui um pensamento que nós precisamos vencer para exemplificar essa situação. Nós cristãos temos o hábito de nos acharmos superiores às outras pessoas. Nós nos achamos superiores a outros cristãos. Quantos de nós, não vou levantar meu dedo aqui porque você sabe que eu sou um cara crente, por estar participando da ceia,
olhamos para aqueles que não estão participando, com certo olhar de desdém, e pensamos, olha lá o pecador, o que está fazendo que não está comendo? Quantos de nós, quando vemos algum irmão que caiu, que pecou, exemplo lá do Caio Fábio e suas situações, não olhamos para esse cara com um certo olhar de superioridade? Isso significa que a primeira coisa que nós precisamos mudar para termos a atitude de Jesus é o nosso olhar pelos outros. É muito latente aqui para mim aquela passagem de, eu acho que é Lucas 18, que vai o fariseu e o publicano orar. Deixa eu achar aqui, Lucas 18, rapidinho. Acho que, se não me engano, é Lucas 18, 30. Se liga. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, estava lá orando ajoelhado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora olha o publicano orando. O publicano, porém, ficou a certa distância e nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A nossa primeira atitude que precisa ser mudada é a ótica ou olhar com que nós olhamos o outro. Ainda hoje, nós que estamos aqui, domingo a domingo, diversas vezes acreditamos que temos autoridade ou a valia de olhar para as pessoas como esse fariseu olhou. Eu quero te convidar a repensar as suas críticas, o seu julgamento, para que nós, enquanto cristãos, não nos aproximemos desse fariseu. Cara, imagina essa situação. Esse fariseu chega a esse publicano. Cara, já estou forçando a barra, porque um fariseu conversar com um publicano seria bem difícil, mas imagina. E ele se esforça em converter o coração daquele homem a Deus. Ele se esforça de que aquele homem, de fato, reconheça de que ele não era digno, que era pecador, mas que há um Deus bom no céu. Cara, olha o poder transformador disso. Que você olhe para as pessoas, tendo a convicção de que você também não é merecedor, mas porque você já foi alcançado, você hoje pode ser utilizado como instrumento, como uma ferramenta para alcançar os outros. Nós precisamos imitar as atitudes de Jesus. E nas atitudes de Jesus, ele não se aproximava das pessoas, ele não olhava para as pessoas com base em estereótipos e em julgamentos. Ele se aproximava de samaritanos, ele se aproximava de pecadores, e nós precisamos fazer a mesma coisa. E além disso, nós precisamos imitar a disposição de Jesus em servir. Então vem comigo, ó. Nós precisamos imitar a mentalidade de Jesus ao momento que conhecemos essa mentalidade. Nós precisamos imitar as suas atitudes. E nós precisamos imitar a disposição de Jesus em servir. Olha comigo o versículo 4 de Filipenses. A Bíblia diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos voltar no exemplo do irmão sorridente, o irmão Washington? Cara, você acha que se ele estivesse aqui, significa que ele estava se anulando enquanto pai? Olhar para a atitude do irmão Washington de uma perspectiva não cristã poderia sugerir isso. Mas a partir do momento que nós olhamos para as ações de serviço
quando somos transformados pelo Espírito Santo, nós compreendemos que servir não se trata de anular, mas se trata de cumprir um chamado de amor. Você e eu precisamos ter disposição a servir. E para mim é muito difícil falar umas coisas meio diretas, mas eu vou falar agora. Se você é um cristão que não serve para servir, você não serve para nada. Cara, se os seus recursos não podem ser utilizados em serviço da comunidade, você não serve para nada. Porque Deus se transforma em servo. Porque Deus lava os pés do seu traidor e lava os pés de todos aqueles que o abandonariam. Esse é o seu Deus. E nós julgamos estar sem tempo demais para servir na comunidade. Você precisa servir, porque aquele que serve demonstra um caráter transformado. Durante o seu serviço, cara, você vai ser trabalhado, porque é no nosso serviço que a gente percebe com humildade o quão ruim de serviço que a gente é. Quando eu vou preparar um esboço, eu recebo o esboço do Leandro, eu falo, eu tenho que nadar um tiquinho aqui ainda. Quando eu converso com alguns irmãos e eu vejo o repertório que eles têm, eu falo, eu tenho que ler mais um pouquinho. Mas é só quando a gente está servindo e tem essas referências que nós percebemos isso. E essa é uma indagação para você. Você que foi alcançado pelo serviço de Deus, porque você não poderia ser salvo por suas próprias obras. A quem está servindo? Isso me leva para uma segunda reflexão, que é o objetivo de Deus estar conosco. O objetivo de Deus estar conosco não é te fazer feliz, meu alecrim dourado. O objetivo de Deus estar conosco é mudar e transformar o seu caráter. E aí, nós precisamos pensar em algumas situações. Quantos de nós estamos vindo à igreja com objetivos, às vezes, escusos? Você está aqui na igreja só porque você precisa de uma resposta, só porque você precisa de uma virada na sua vida, de uma mudança, de uma virada de chave? Cara, não. Isso é consequência. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas não vem aqui com essa expectativa apenas. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você estiver servindo o outro. E a partir de servir o outro, você olhar para as suas próprias questões e considerar que existem pessoas com outras questões tão complexas ou piores. E a partir do momento que você entender que o sol não orbita através do seu umbigo, Deus faz a vontade dele. Mas é no serviço, na comunidade, é uns aos outros. Você e eu precisamos considerar que não estamos aqui só para encher esse templo, para que o pastor poste uma foto bonita, olha lá o Leandro, que a igreja é cheia. Não, você e eu precisamos servir uns aos outros. Beleza, a gente precisa imitar a mentalidade, as atitudes, nós precisamos imitar a disponibilidade de Jesus em servir. E nós também precisamos imitar a sua humildade. No versículo 8 de Filipenses 2, a Bíblia vai dizer que Deus, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo. E aqui nós precisamos considerar mais uma vez a ótica de Deus e a ótica do mundo. Naquela época, para os romanos e para os gregos principalmente, uma pessoa humilde que se humilhava não era visto como uma virtude, era algo que você precisava boicotar e parar. Só que nós vemos Deus se humilhando, nós vemos Deus se esvaziando da sua forma de Deus e assumindo
forma de servo. E eu não preciso ficar aqui falando de humildade, porque eu sei que tem um tanto de Jojo Todinho aqui, que humildade não preciso nem falar. Porém, a humildade cristã, ela parte de 2 princípios. De saber reconhecer de maneira moderada quem é você e a sua valia. E de que a sua força e a sua capacidade não dependem de você, mas sim de Deus. Porque de você e da sua força e da sua capacidade, nós merecíamos um mármore bem quentinho lá no inferno. Mas é por causa da força, da bondade, da capacidade, da servidão, da humildade de Deus. Você e eu precisamos ser humildes, porque Deus era humilde. Porque Jesus veio em figura humana e humilde, e pior, se humilhou. Humildade é um traço transformador e definitivo do caráter de uma pessoa que pode se dizer filha desse Emanuel. Cara, nós precisamos de humildade. Nós precisamos reconhecer que não sabemos tudo, que não conhecemos ou conseguimos fazer tudo, que precisamos do outro, que existem questões na sua vida que você só vai conseguir com ajuda, cara. De que nem sempre a gente está certo, que a minha análise, que a minha leitura, que a minha interpretação, ela está correta. Nós precisamos de humildade. E aí, por fim, mas não menos importante, nós precisamos imitar a obediência de Deus. Nós vemos isso ainda no versículo 8. É importante uma questão sobre a mentalidade de Deus, é que Ele não te pede nada que Ele não tenha feito. Se Ele te pede para ser humilde, é porque Ele foi humilde. Se Ele te pede para imitar a mentalidade dEle, é porque Ele deixou clara nas suas atitudes a sua mentalidade. E se Ele te pede para ser obediente, é porque Ele foi obediente. E no versículo 8 diz, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E obediência não é fazer o que se deseja fazer. É fazer a vontade de quem tem o direito de te exigir obediência. Isso pode ser um pouco complicado, mas se liga, em alguns níveis, maridos podem exigir obediências de esposas, e a recíproca é 100% verdadeira. Vou até falar ela para não sentir menos. Esposa tem o direito de exigir obediência de seus maridos. Pais têm direito de exigir obediência de seus filhos. Só que tudo isso é permeado pelos limites do casamento e do bom relacionamento. Diversos limites deles impostos ainda na Bíblia. Mas quando a gente exige obediência, significa que nós estamos pedindo a essa pessoa que faça algo que ela não quer. Exemplo, não sei se vocês já tiveram o privilégio de comer um churrasco na casa do Flávio. Se a Aline ele fala, estou dando um exemplo exacerbado aqui, viu gente? Se a Aline fala para o Flávio, vai lá fazer um churrasco para a gente, e é um dia que ele quer, cara, não tem obediência, tem concordância. Mas se é um dia que ele não quer, ele o faz por amor. Ele faz porque sabe que um boizinho mal passado vai deixar ela bem feliz. Hã? A Aline ele tem um negócio de medo também. Aí, isso é obediência. E obediência não é só fazer as suas vontades. Enquanto eu falo, eu tenho certeza que a oração de Jesus no Getsemane já surgiu na cabeça de alguns aqui. Jesus, sendo essa figura que eu construí essa narrativa toda aqui, antes da sua morte, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Que cálice que era esse? Nós podemos considerar em 2 níveis. Seria ser humilhado, maltratado, espancado, colocarem uma coroa de espinho na cabeça dele, baterem com um pedaço de pau na cabeça dele, falando: aí o rei dos judeus. Cara, Jesus não era masoquista para querer apanhar. Mas também poderia ser estar o próprio Filho de Deus, desconectado do Pai, pelo seu pecado.
Você acha que ele queria mesmo? É óbvio que não. E ele diz: Pai, que se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, mas, no entanto, todavia, que seja feita a sua vontade e não a minha. Quantos de nós, ao chegarmos a Deus, não damos a Deus em nossas orações o mas, o contudo, seja feita a sua vontade e não a minha? Quantos de nós trazemos a Deus os nossos interesses e as nossas vontades, e que vai ser feito e cumprido conforme a minha palavra, conforme o desejo do meu coração? E não existe um mas, seja feito a sua vontade. Você e eu, diariamente, todo dia, toda semana, toda hora, precisamos ter a mesma obediência que teve Jesus. Nós queremos coisas lícitas. Vocês acham que o que Jesus queria era ilícito? Porém, que seja feita a vontade de Deus. Que se eu não ter aquilo que é lícito, aquilo que é bom, aquilo que é importante, mas que a vontade de Deus na minha vida seja cumprida, que seja feita a vontade de Deus. Que nós não cheguemos no ambiente, no local de oração, da perspectiva de que com insistência e muita eloquência vamos transformar a Deus. Mas é o contrário, que é o momento que nos conhecemos, que nós conhecemos a Ele, e que nos relacionamos com Ele, nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós compreendemos que essas coisas que queremos são importantes, mas que seja feita a vontade de Deus. Gostaria que os irmãos da música subissem. Enquanto a gente se questiona, hoje, você aqui, você não precisa contar isso para ninguém, guarda aí no seu coração, você e Deus. Como que está a nossa relação? Nós temos uma relação com Deus a partir da obediência, ou de uma servidão divina, de um Deus que me serve? E nessa noite eu tenho uma coisa muito clara para falar para você, enquanto eu gostaria que você se colocasse de pé, de que, cara, você tem um Deus ao seu lado, você tem Emanuel ao seu lado, você não tem um garçom, que os seus interesses, eles são sim considerados. Sabe por que eles são considerados? Porque Deus quis estar ao seu lado. E ainda que Ele quisesse estar ao seu lado em forma de servo, olhando exclusivamente para você, nós devemos obedecê-lo e nos relacionar com Ele em obediência, porque Ele é Deus. E eu gostaria que você refletisse sobre os seus últimos pedidos a Deus. Quantos pedidos que você tem levado para o secreto, para Deus, eles só denotam o seu consumismo, a sua vaidade? Quantos pedidos quantas orações, elas se parecem com a mentalidade de Cristo, com a sua humildade, com a sua disposição de servir? E se você, assim como eu, é questionado sobre essa palavra, amém. Ainda há tempo de nos consertarmos. Ainda há tempo de olhar para os outros com o mesmo olhar que Jesus, porque nossa mentalidade foi transformada por Ele. Ainda há tempo de mudar as nossas atitudes. Ainda há tempo de repensar a nossa humildade. Ainda há tempo de servir. Essa comunidade precisa do seu serviço. E todos os dias é tempo de ser obediente. Eu quero que você se recorde do pensamento grego dos homens, de que Deus, e considerado divino, é aquele que tem mais força, é aquele que tem mais poder. Mas no pensamento de Jesus, no pensamento cristão, Deus, que detém todo o poder, se esvazia. E Ele se esvazia para estar aí do seu lado, porque Ele é Deus conosco. E todas
essas questões que nós trouxemos aqui, que precisam ser trabalhadas, Ele tem total interesse em te conduzir nessa jornada. Porque Deus não está apático às nossas situações. Mesmo que as nossas situações sejam de um adolescente desse tamanho de problema para a questão mundial, Deus está interessado, porque Ele não está apático. Assim como Ele não esteve apático à situação daquela mulher, do fluxo de sangue, Ele não está apático a você e as suas próprias questões e as coisas que precisam ser transformadas na sua vida. Ele não está apático à sua dor. Ele não está apático a você, porque lá atrás Ele disse que estaria conosco. Ele esteve conosco em carne. Ele disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Eu gostaria que nessa oração você ore com seus olhos fechados, com o pensamento de que Ele está na sua frente, porque Ele de fato está. E se o comportamento, e se a atitude, e se a generosidade, a humildade dEle não são um confronto para você, que a sua oração nesta noite seja para que Ele transforme o seu coração. Porque quando você estiver com o coração transformado e olhando para o mundo da ótica do Evangelho e da cristandade, o seu umbigo, os seus próprios interesses, eles não são os mais importantes. Existem outras questões. E é por isso que nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos humildes como o Senhor foi, a sermos servos como o Senhor foi. Como podemos, Pai, pedir riquezas a esse Deus que maldito se fez, que não pediu nada em troca e somente nos amou. Que nós possamos compreender a sua mentalidade de alguém que se esvazia, que não tem a sua divindade ou o fato de ser igual a Deus como algo a quem deve se apegar, mas por obediência e por amor se esvazia. E quantos precisamos nos esvaziar do nosso próprio ego, das nossas próprias razões, mesmo estando certo, indo atrás do irmão, atrás de reconciliação, reunindo a nossa família, que ao olhar para a sua humildade, possamos reconhecer que o que temos por sua bondade e não por merecimento. Que possamos olhar para o serviço e para as privações da perspectiva de que sermos obedientes significa que temos um caráter transformado pelo Senhor. Senhor, nós bem sabemos que essas coisas são difíceis demais, que elas parecem inalcançáveis, Senhor, porque amanhã, enquanto nós vivemos os nossos dias, nós damos respostas convenientes às solicitações do mundo, mas que nós possamos nos transformar à medida que nos conhecemos ao Senhor, porque precisamos ser humildes como o Senhor foi. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, enquanto comunidade, a servir uns aos outros. Que o Senhor levante pessoas para nos apoiar, servindo ao Evangelho e a esta comunidade. Que o Senhor toque e levante em nossos corações onde precisamos nos desculpar em humildade, onde precisamos mudar os nossos olhos e as nossas atitudes, onde precisamos reconhecer que precisamos ser transformados. Senhor Deus, que hoje seja um momento em que nós somos transformados à perspectiva das suas ações, da sua humildade. Nós somos gratos por isso, Pai.